A nossa economista Josi Gomes já está aqui de volta. Prazer revê-la, Josi. Bem-vinda. Obrigada. Josi, a gente vai trazer um tema agora que é mais comum do que se imagina. Tem gente que ganha um certo quantia, mas tem a péssima mania de viver acima desse padrão, né? E aí o efeito é dominó. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. É sobre isso mesmo que a gente vai falar, né? Como você adequar o seu padrão de vida com a sua renda, né? De que forma você pode viver de acordo com essa condição sem ter que dar um passo maior que as pernas. Esse é o objetivo da gente falar hoje sobre esse tema. É simples, aparentemente, né? Seu padrão de vida cabe no seu bolso? Essa é a pergunta, né? Pois é. Frequentemente a gente está sempre vivendo um passo à frente, desejando sempre algo mais, sonhando sempre com algo novo, e isso tem um preço, mas nem sempre a gente coloca na ponta do lápis para realmente fazer com que a gente viva dentro de uma condição sem gerar dores de cabeça depois, conflitos, problemas. E aquela famosa bola de neve, né, Júlio, que começa com pequenas dívidas. E essa dívida, ao não ser paga, vai crescendo, juntando com outras, inclusive. E aí, quando vê, está numa situação realmente muito perigosa. É, né? O famoso efeito dominó. Exatamente. Então, existem algumas atitudes, algumas ações que ligam o alerta, né? Então, que ações são essas? Quando é que a gente percebe que realmente estamos vivendo numa condição acima? Não consigo pagar as despesas básicas. Então, a partir do momento que você compromete as suas necessidades básicas, conta de água, conta de luz, né? A conta não fecha, o orçamento fica cada vez mais difícil, alguma coisa está errada. Sua renda não está sendo suficiente, o que leva a isso? Então, essa é uma das questões que precisa, né? É um dos alertas que a gente precisa ficar atento. Por que eu não estou fechando a conta? Eu estou trabalhando tanto, né? Tenho uma renda mensal que leva... Quais são as primeiras coisas que devem ser tiradas num momento como esse? No momento em que se percebe que realmente as contas não estão batendo, não estão fechando? O primeiro passo é os supérfluos, mas é a forma da gente pensar também. Por exemplo, imagine que temos um casal de noivos preparando-se para o casamento, né? E começam com o sonho da casa própria. Ao invés de imaginar um apartamento com a parcela que caiba no bolso, tal, você é levado muito pela localização, né? Pelo tamanho do apartamento. Então, controla a ansiedade e começa a determinar teu sonho de acordo com a sua condição. Essa é uma das formas, é um pensar diferente, né? Você estruturar o seu pensamento dentro de uma condição possível, né? Sem ir tanto de forma ansiosa. Não sei o que fazer quando surge um imprevisto. Então, quando eu comprometo a minha renda dentro de uma condição acima do meu padrão, eu não vou ter dinheiro para reserva de emergência. Eu não vou ter condição de guardar, de poupar. E o ideal, de fato, é ao longo da vida você ter, pelo menos, pegar 10% um pouco do salário ou dos recebíveis para que se possa guardar exatamente para uma necessidade, né? Isso, não comprometer 30% da sua renda. Até 30% você compromete, porque também a gente não consegue realizar determinados sonhos se a gente não parcelar ou se a gente não... O crédito é essencial. Principalmente o assalariado, né? Isso, mas aí você tem que usar de forma responsável. Então é isso, você tem que ter reserva, porque se você adoece, né? Se acontece algum acidente, então você já nem sabe o que fazer. Nossa, eu não posso ter uma gripe porque eu já não sei o que fazer com a renda que tem. E outra coisa interessante, Justo, tem gente que se empolga ao ter um cartão de crédito, por exemplo, limite alto, e acha que pode gastar esse limite alto em sua totalidade ali, né? E aí chega na hora de pagar a conta, porque essa fatura vai chegar, né? Uma hora ela vai chegar e aí não sabe o que fazer. E acontece uma coisa que muitos fazem, o tal do pagamento mínimo, sempre mínimo, aí gerando juros sobre juros, não é isso? Tudo isso para manter esse padrão que não é possível, né? Às vezes levado pelas emoções, né? É que meu vizinho tem um carro assim, tem uma casa assim, né? Que não é bem assim. Você tem que realmente fazer a conta. Você vai conseguir atingir todos os seus sonhos, seus objetivos, se você fizer um planejamento para isso. Perfeito. Dentro de uma condição. Não consigo fazer a manutenção do carro ou da casa.
Só tem carro quem pode. Isso é muito comum, né? Temos a casa, mas não conseguimos manter. O carro não conseguimos fazer as manutenções, as trocas de óleo, e aí gera-se um problema muito maior. Isso é tão comum que eu diria assim que grande parte da população brasileira vive dessa forma. Por não ter exatamente a reserva, por não poupar, por não planejar aquilo que é possível dentro do seu padrão, acaba se perdendo, né? E aí, e o que fazer assim? Vamos ter mais uma dica aí, produção? Tem dicas legais aqui. Vamos ver soluções. A gente apontou os problemas, mas agora o mundo não vai se acabar. É preciso começar a planejar a partir de agora, viu, gente? Agora, vamos lá. Esteja aberto para desapegar. O que quer dizer isso? Se você não pode ter o carro importado ou um carro de uma condição, né, algo mais confortável, então desapega, vamos trocar. Exatamente. Né? Vamos fazer uma troca aí. Pega um básico, né? Pega um básico, até que você planeje, faça uma reserva maior para conseguir um carro também dos seus sonhos. Exato. Aproveite seus bens ou tempo livre para gerar renda extra. Então, se aquela casa que você mora é muito grande, né, e não é necessário para você mais 2 filhos ou um filho, então você aluga essa casa e vai morar num apartamento menor até que você consiga ter uma renda. Então, ela vai gerar uma renda para você e não uma despesa que você não possa pagar. Viva sempre um degrau abaixo do que poderia. Na realidade, viva de acordo com a sua renda. Viva de acordo com a sua capacidade. Seu padrão de vida tem que estar dentro desse orçamento. Do contrário, você aumenta a sua renda, porque aí consegue equilibrar mais. Considere os custos invisíveis, isso é muito importante. Quando a gente compra o carro, a gente leva em consideração a parcela do financiamento. A gente esquece que tem troca de óleo, a gente esquece que tem as manutenções, que tem um seguro obrigatório e o não obrigatório. Então, todos esses custos, eles não aparecem de cara, né? Mas a gente sabe que eles existem. É verdade. E aí um passo de cada vez, né? Com calma, planejando exatamente, chamando todos da família, mostrando a realidade, né, Josi? Para que as coisas possam acontecer. Olha, são dicas importantes sempre que a gente traz aqui, né? Toda segunda-feira, para começar a semana já organizando o bolso, não é isso, Josi? Isso, encarar essa realidade vai doer menos. É verdade. Josi, prazer revê-la. Mais uma vez, muito obrigado pelas informações. E eu quero, inclusive, sugerir, vamos conversar sobre empreendedorismo na internet, né? Algo que está acontecendo aí com bastante velocidade. Será tema considerado na nossa próxima visita, no nosso próximo bate-papo, tá bom? Fechado. Obrigado mais uma vez, tá bom?